E aí, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta e última unidade da disciplina de Matemática Financeira. Que prazer, quanta honra ter você aqui passando cada passo, cada trajetória, cada caminho que eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na tua vida acadêmica, profissional e pessoal. E nós chegamos na nossa unidade 4 com chave de ouro, né, para a gente fazer o fechamento da nossa disciplina. Passamos aí por uma imensidão de conteúdos e hoje, então, na nossa primeira aula da unidade, a gente vem falando de investimentos, que é um assunto muito polêmico também entre os nossos alunos. E você já está guardando dinheiro, está investindo? Como é o teu perfil de investidor? Ou é aquele que não sobra dinheiro nenhum mês, um mês é curto, às vezes nem bem caiu o salário, já torrou tudo. Então a gente tem diversos perfis de pessoas aí e hoje está muito comum as pessoas estar se preocupando com a questão da parte do investimento, de guardar o dinheiro, em vez de você trabalhar, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E aí, como é que é a sua vida financeira, né? Como é que é a questão de investimentos? Eu não estou aqui hoje para dizer para você qual é o melhor lugar para investir, né? Se o seu nível de investidor é baixo, ou é muito de arriscar, né? Um índice mais alto, enfim, não estou aqui para isso. Mas sim para trazer mais uma fórmula matemática que vai ajudar a gente a resolver alguns problemas, entender um pouquinho como que a gente pode se planejar, né, para guardar um dinheiro, se eu quero fazer uma viagem, quero comprar algo ao longo do tempo, se tem algum investimento que a gente pode fazer um depósito, quanto que vai render aquele dinheiro ao longo do tempo. Então é nesse sentido que a gente vem com a nossa aula de hoje. E eu espero que eu consiga levar para você mais um conteúdo. Ó, dica já aqui no comecinho, né? Como eu venho falando para você, vai lá, monta teu formulário, faz o seu resumão com as fórmulas, porque tá chegando mais fórmulas na nossa unidade 4, né? Então, toda aula a gente tem uma fórmula nova, e a fórmula que eu vou mostrar para você hoje é a fórmula do valor futuro, tá? Então, quando a gente fala de valor presente, nós estamos trabalhando com financiamento. Quando nós estamos falando de valor futuro, a gente vai trabalhar com investimento. Eu quero saber lá no futuro quanto que eu vou ter investido, considerando depósitos periódicos e iguais. Isso é muito importante, porque tem gente que às vezes está investindo dinheiro e investe 200 esse mês, investe 500 no outro, 100 no outro. Então, nós estamos trabalhando com depósitos que não são iguais e às vezes também não tem uma periodicidade. Não se é depositado aquele mesmo valor sempre no mesmo período, tipo, a cada 30 dias vai lá e deposita o mesmo valor. Então, a gente tem, aqui na aula de hoje em específico, a gente vai ver a fórmula do valor futuro para depósitos periódicos e iguais, tá? E aí a gente consegue, então, determinar o valor futuro, quanto que você vai ter naquele final, lá no finalzinho, após 2, 3 anos daquele investimento, tá ok? Vamos lá, então, para a gente conhecer a nossa fórmula do valor futuro. Complementando, então, os nossos estudos, como eu disse, o valor futuro, então, ele vem do resultado de uma aplicação. E essa é a fórmula que você vai anotar. Então, você vai colocar aí valor futuro, investimento, depósitos, enfim, você pode escrever várias palavrinhas-chave e é essa fórmula matemática que nós fazemos uso, em que o valor futuro, tá, que é o quanto você vai ter lá no futuro, que ele rendeu, é igual ao valor de cada depósito vezes 1, mais a taxa, que é juro composto, né, a taxa efetiva, tem que ser taxa unitária substituída na fórmula, elevado a n, que é a quantidade de depósitos periódicos e iguais, menos 1 dividido, então, pela minha taxa unitária, tá? Então, essa é a formulinha que a gente vai trabalhar para o cálculo do valor futuro, tá? Outra coisa que a gente precisa ter em mente, só colocando aqui, tá? Valor futuro, tá? Para complementar a fórmula, eu sei que tem bastante aluno que gosta de saber o que significa cada um dos itens, tá? Então, VF, então ele pode aparecer como valor futuro, como resultado da aplicação, né? Ou investimento, pode aparecer dessa forma nos problemas. O depósito, né, que tem que ser sempre igual. O N, então, que é o número total de depósitos, que são periódicos e também iguais. E o I, então, que vai ser a minha taxa de juros compostos, tá? Então, tem todas essas informações que são pertinentes e que a gente precisa ter conhecimento, tá? Então, a gente precisa estar muito bem alinhado. Então, essa é a formulinha do cálculo do valor futuro. E para a gente entender, né, e aplicar esse contexto do valor futuro, olha a situação, problema que está chegando para você na aula de hoje.
Então, nós temos que você é sócio de uma metalúrgica, tá? E aí a gente precisa saber qual que é o valor da entrada paga para a execução da reforma de um pátio de distribuição, que foi resultado da seguinte aplicação mensal. Foi aplicado R$ 20.000 durante 3 anos sobre um regime de juros compostos e uma taxa de 1,20% ao mês. Então, veja bem, o valor do depósito foi... Deixa eu arrumar bonitinho isso aqui, né? O valor do depósito foi 20 mil. Então, a gente tem um período aqui de 3 anos e a gente tem uma taxinha de juro composto. Então, se a gente está falando de valor futuro, assim como no financiamento é juro composto, tá? Nós temos um problema, porque aqui a gente tem anos e aqui a gente tem mês, tá? Então, a gente precisa trabalhar com essa taxinha equivalente antes de fazer a substituição na nossa fórmula, tá? Bom, informações pertinentes que a gente precisa saber. Essa é a fórmula do valor futuro, então é ela que a gente vai trabalhar, tá? A gente tem aqui, eu preciso saber qual foi o valor futuro, então é ele que eu vou procurar, é esse valor que a gente vai descobrir. Nós temos que o DEP, que é o valor de cada depósito, foi R$ 20.000 por mês. 3 anos, 3 anos é equivalente a 36 meses, então foram feitos 36 depósitos periódicos e iguais, tá? Então, o N vai ser 36. Professora, por que a gente transformou aí esses 3 anos em 36? Porque quando a gente está trabalhando com uma taxa ao mês, o meu período também precisa estar ao mês, tá? Então, eu transformei. Muito mais fácil a gente pegar o período ali, que é 3 anos, e transformar em mês, do que eu pegar a minha taxa e transformar o ano, né? Então, e outra, os depósitos também já são mensais, as nossas unidades de tempo precisam estar conversando, tá? Isso é uma coisa bem importante. Então, por isso que a gente transformou os 3 anos em 36 meses, tá? Continuando aqui, a gente tem também que a minha taxa, que é 1,20% ao mês, lembrando que eu vou ter que trabalhar com 1,20 dividido por 100, tá? Porque é a minha taxa unitária. Então, fazendo a substituição aqui na nossa fórmula, né, a gente vai ter aí que o valor da entrada, né, para a contratação daquele pátio é o resultado do valor futuro dessa aplicação, né, o resultado dela. Então, é isso que a gente vai acabar encontrando e vai ser igual o valor do depósito, substituindo na fórmula agora, tá? 20 mil, que é o valor de cada depósito, vezes 1, mais a minha taxa unitária, porque era 1,2%, 1,2% dividido por 100 dá 0,012, elevado a 36, que é N, que é a quantidade de parcelas, né, que são 3 anos de depósitos, menos 1 dividido, então, pela minha taxa. Então, agora a gente vai resolver aqui o nosso problema. 1 mais 0,012 elevado a 36, 1,5364, tá? Quando eu faço esse 1,5364 menos 1 e divido por 0,012, a gente chega em 44,70. Multiplicando esse valor por 20 mil, a gente chega num valor futuro de 894 mil. Quer dizer, então, que o valor, se você fizer um depósito de 20 mil durante 36 meses, né, de forma periódica, numa taxinha de 1,2% ao mês, lá no final desses 36 meses, você teria, então, 894 mil, que seria o valor da entrada, né, pago para a reforma do pátio de distribuição no problema que nós estávamos resolvendo. Então, veja bem, nós tínhamos um problema em que os depósitos eram periódicos, eram iguais, nós tínhamos uma taxa de juro composto, né? Porque o investimento, ele funciona da seguinte forma. Se você vai lá e deposita R$ 500 esse mês, no próximo mês você vai ter, se você não perder, né? Cuidado com os investimentos de alto risco. Tem alguns investidores que são mais agressivos, né? Do nada pode variar, do nada pode cair aquela taxa que você estava investindo. Então, a gente tem que saber analisar bem o comportamento financeiro para que a gente faça uma boa escolha, e tudo depende do perfil do investidor, tá? Então, vamos imaginar que você colocou lá R$ 500 esse mês, o próximo mês, se tudo der certo, né, se você colocar lá num investimento que vai render, você vai ter os 500 e mais o rendimento dos juros. Se você não mexe ou coloca mais, no próximo mês ele vai render em cima daquele montante, daquele valor futuro que você teria ali, tá? Então, é dessa forma que funciona os investimentos. A gente só tem que tomar cuidado e fazer uma boa escolha
para poder entender, né? Eu, particularmente, não gosto de investir muito agressivamente. Eu sou meio pé no chão, mas tem pessoas que gostam e tá tudo bem, né? Então, depende muito do perfil, tá? Então, eu espero que você tenha compreendido como trabalhar com a fórmula do valor futuro, pensando nos nossos investimentos.